Salve progressistas, eu sou o Clayson, momento de cumprirmos uma promessa que eu tenho feito aqui nos últimos vídeos, colocar para você esse áudio do Major Olímpio e explicar também o motivo de eu colocar esse áudio aqui no nosso canal para você ter a sua reflexão. Algumas pessoas que acompanham o canal, que são de direita, porque as pessoas acham que é só esquerdistas, né, esquerdopatas que acompanham esse canal. Não, tem pessoas de todos os espectros aqui, especialmente pessoas que querem se informar e refletir sobre as questões que nós colocamos aqui. As pessoas perguntaram, Cláudio, você vai dizer que você falou mal do Major Olímpio? Bem, não falei mal, mas de certa forma eu fiz uma crítica de lamento à eleição do Major Olímpio. Ele se elegeu senador no momento em que nós tínhamos lá o Suplicy. E sim, eu sou muito fã do trabalho do Suplicy, muito fã daquilo que ele defende. Essa renda mínima é um projeto espetacular, importantíssimo para o Brasil. E naquela ocasião, sim, eu confesso aqui para você, como não tem motivo para negar, eu fiz uma crítica ao que tinha acontecido, porque o Major Olímpio, naquela ocasião, muito próximo do Bolsonaro, um aliado do Bolsonaro, trazia todas aquelas ideias neofascistas do bolsonarismo, que acabaram hoje, né, se confirmando totalmente e se comportando muito pior do que nós imaginávamos. Mas houve um determinado momento em que eu refiz a minha opinião a respeito do Major Olímpio. Refiz em alguns aspectos, especialmente pelo fato de ele ter se demonstrado uma pessoa muito fiel aos seus princípios. O Major Olímpio, ele se elegeu numa pauta voltada para os policiais militares. Ele foi um policial militar pelo estado de São Paulo. E hoje, 4 meses depois da morte do Major Olímpio, eu achei válido trazer esse áudio justamente para que a gente possa lembrar que existe sim uma direita, vamos colocar assim, uma direita decente no país, ou uma direita com princípios no país. Não é para defender a direita, mas é para defender a democracia que eu estou falando isso. Porque muitas vezes a gente se perde numa militância e a gente acha que é só um espectro que tem que estar no poder, só um tipo de ideologia, um tipo de pensamento. E não, a democracia ela é plural e ela precisa de vozes. Agora, o que nós estamos vendo dentro do bolsonarismo é muito mais do que um espectro ideológico. É uma facção. E é importante a gente saber separar. E esse vídeo de hoje, ele traz uma demonstração do que foi a postura de um homem que se elegeu aliado ao bolsonarismo, se desprendeu do bolsonarismo e ele coloca os motivos desse desprendimento. Eu me lembrei deste áudio quando a gente vê a tomada total do Centrão no governo Bolsonaro. E é incrível, incrível o que falava o Major Olímpio. Um dos motivos dele ter saído do bolsonarismo foi exatamente a entrega de cargos para o Centrão. Foi o Bolsonaro dar o Brasil na mão do Centrão. Porque é importante a gente lembrar que o Bolsonaro ele representa 210 milhões de brasileiros, apesar dele fazer um governo voltado para esses 10% de fanáticos, de abestalhados no Brasil. Mas ele está lá, ele é o presidente do Brasil, ele está numa instituição chamada presidência. Então ali ele deveria representar o Brasil. E o que acontece através dele reflete em todos nós. Major Olímpio coloca, além dessa questão do Centrão, ele fala a respeito da relação do Bolsonaro com seus filhos e justifica o motivo do Bolsonaro ter entregue o Brasil na mão do Centrão, justamente em função da defesa dos seus filhos. Eu vou trazer esse áudio é fundamental para você entender um pouco mais, não só apenas a personalidade do Major Olímpio, mas também para você entender por que parte da direita não está mais com o Bolsonaro. Nós temos uma parte da direita conservadora que abandonou o bolsonarismo, a gente tem uma parte da direita liberal que abandonou o bolsonarismo, dentro daquilo que seria o ponto principal de defesa do bolsonarismo, que são os militares. Parte deles também estão contra o bolsonarismo, e nós temos um senador que foi eleito, boa parte, por militares, que traz uma posição que inclusive ele dialoga com os militares nesse áudio. Então preste atenção em detalhes, que nós vamos trazer um comentário logo depois.
Esse contexto é o que eu trouxe para você, é essa conversa que ele faz com os militares e é o motivo que ele coloca para sair do bolsonarismo. Inclusive ele fala até de uma maneira triste, né? Porque ele fala, não vou me candidatar mais, não quero mais mexer com a política, vou terminar o meu mandato, mas não quero mais me candidatar. É um relato triste. E a gente vai trazer agora para você, sempre pedindo, dê o like nos nossos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho. É um pedido que a gente sempre faz aqui, as pessoas já estão acostumadas com esse pedido, porque inclusive acabam esquecendo do like, então é o momento da gente lembrar para você dar o like. A gente nunca pede dinheiro para você, sempre pede para você, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você puder, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, né? Nas suas redes de uma maneira geral. Vamos ver esse áudio, ouvir, na verdade, esse áudio e a gente volta daqui a pouquinho com o comentário final. Eu não me desviei absolutamente nada dos meus princípios, das minhas convicções ou de tudo que, junto com o Jair Bolsonaro, nós propusemos na campanha. Quem está se desviando dos princípios é o Jair Bolsonaro. Ele brigou comigo porque não queria que eu assinasse a CPI lava-togas do Supremo Tribunal Federal para proteger filho bandido. Ele acabou rompendo comigo de forma pessoal, politicamente eu voto os projetos, não tem problema nenhum. Mas eu quero dizer a todos os irmãos policiais militares, eu não tenho bandido de estimação. Quem se desviou, está se desviando de princípios é o presidente. Isso de palavrão em reunião, isso é tudo besteira. O que eu estou enojado mesmo é com comportamentos que ele adotou e vem adotou comigo, né? Essa negociação com o Centrão por cargo, essa safadeza que nós tanto lutamos contra, ao ponto de eu deixar muito tranquilo para todos os policiais militares. Eu estou tão enojado com a política do que eu vi, do que eu senti, né, do que eu não estou concordando, que eu não quero mais disputar eleição para nada. Eu vejo, lamentavelmente, alguns policiais dizendo, olha, o major é traíra. Não, o major não é traíra com nada. Quem está traindo, aí tropeçando nas palavras, é o próprio Bolsonaro. Mas eu não quero mais discutir isso, eu vou terminar o mandato de senador com dignidade, mas não vou mais disputar eleições. Eu estou pendurando as chuteiras e vou dizer para vocês, quer goste, quer não goste, eu não gosto de ladrão. Para mim, ladrão de esquerda é ladrão, ladrão de direita é ladrão. Se for filho do presidente ladrão roubando junto com o presidente, eu vou dizer, né? Eu fico muito entristecido com o que eu estou vivenciando, mas eu não sou gado humano, eu sou pela verdade, eu sou pela justiça, eu sou pelos ideais. Safadeza, eu não concordo de forma nenhuma. Eu não vou mudar 1 milímetro nas minhas convicções e a verdade vai mostrar daqui a algum tempo que eu estou 100% correto. Eu sempre falo para as pessoas que acompanham o meu trabalho, falo, olha, gente, não adianta mais a gente ficar com essa história de falar que o bolsonarista, ele é homofóbico, ele é fascista, ele é neonazista e coisas assim, porque na verdade isso não surte mais nenhum efeito. A verdade, o efeito é o contrário, eles se sentem felizes. Quando você fala homofóbico, fascista, ali você percebe uma satisfação. Eles são felizes nessa posição. Mas muitas pessoas ainda veem o Bolsonaro do ponto de vista daquele Bolsonaro 2018, né? Que as pessoas votaram porque era contra o PT, porque tinha um ou outro pensamento mais moralista. Hoje tudo caiu por terra. É um sujeito que tem um governo infestado de bandidos, de ladrões. É um governo infestado pela corrupção. É um governo que rouba dentro de uma pandemia. E isso parece cada vez mais claro. É um governo que fala uma coisa e faz outra. É um governo que defende as coisas mais estapafúrdias. A prioridade do Bolsonaro é uma situação ridícula. Você vê o que ele fez ontem, colocando essa arma para falar sobre os agricultores.
O setor agro está revoltadíssimo, parte dele, revoltadíssimo com o Bolsonaro, por conta dessa política imbecil que ele faz com relação ao meio ambiente, ou pelo menos fazia, mas tudo leva a crer que vai continuar fazendo, não teve nenhuma mudança com a saída do Salles, que é um sujeito que saiu praticamente fugindo por conta de não querer ser preso. Então a gente percebe que determinados discursos, determinadas defesas que a gente faz, elas precisam ser muito mais diretas. A gente precisa pegar dados e mostrar para as pessoas que ainda são vítimas de determinadas narrativas, mostrar para essas pessoas que não têm condições mais de defender o indefensável. Nós tivemos a visita daquela deputada Beatrix, a deputada neonazista aqui no Brasil, e lá na Alemanha o partido dela se revoltou com essa visita. Eles acham que o Bolsonaro queima o filme deles, um partido neonazista. Eles não gostaram da atitude da deputada neonazista, porque para eles é queimar o filme. Bolsonaro, ele nos trouxe uma vergonha mundial, planetária. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos trazer o Brasil novamente para uma posição que ele chegou a ocupar em um dado momento. Então, para essas pessoas, qual é o principal objetivo? Trazer a verdade. Mostrar, você vê que eles pararam o Brasil hoje, o Guedes parou o Brasil para falar sobre 1,5 milhão de empregos em 6 meses, um semestre, quando na verdade nós temos um número que é 10 vezes mais de 15 milhões de desempregados. Então a gente fecha os olhos. Se a gente for seguir nesse ritmo aí do bolsonarismo, a gente vai demorar 10 anos para resolver um problema que é um problema urgente, que precisa ser resolvido agora. Que a promessa era ser resolvido em 1 ano, no primeiro ano do bolsonarismo, antes da pandemia. Tudo que ele prometeu resolver em 1 ano, antes da pandemia, deixando bem claro, nada disso foi feito. Então a gente percebe realmente que em termos de resultado é um desastre. Bolsonaro é um desastre para a educação. É uma coisa assim revoltante o que acontece com relação ao investimento em pesquisa no Brasil, ao ensino superior. E não é só no ensino superior, ensino médio, ensino básico. Desastre para a educação. A saúde vai precisar de uma reestrutura, de uma reestruturação completa. Perdemos com relação ao meio ambiente, perdemos com relação à infraestrutura. Sujeito que vai lá e inaugura aí um asfalto qualquer e faz um auê em cima disso como se fosse muita coisa. Então, o que nós precisamos hoje é chamar atenção para essa direita. A direita que representa o Major Olímpio. Um sujeito que parece realmente, pelo menos nesse áudio, transparecer algo que é o mínimo, e ele deixa bem claro lá, né? O mínimo da decência. Falou, olha, bandido de esquerda ou bandido de direita é bandido. E é isso aí mesmo. A gente passou a pensar que por ser bolsonarista não é bandido. Não, é bandido canalha. É por isso que essa fala do Major Olímpio é tão forte. Mostre para as pessoas que se julgam de direita a fala de uma pessoa de direita, de alguém que se elegeu quase nas mesmas bases do Bolsonaro, inclusive falando para os militares. Coloque aí para essas pessoas esse áudio, esse vídeo, para que eles vejam a realidade, o que se transformou o bolsonarismo. E veja um sujeito que já falava bem antes do caos que se instaurou agora, inclusive o Bolsonaro entregando o coração do governo para o Centrão, um sujeito que já falava dos problemas de atitudes como essa. Não se esqueça de dar o like no vídeo, que é fundamental para que outros brasileiros como você vejam esse áudio e vejam esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito, ative o sininho. Se você já é inscrito, veja se ainda tem a sua inscrição, porque o YouTube às vezes dá uns mole aí, tira as inscrições das pessoas. Então, por favor, veja se você continua inscrito. A gente se encontra numa próxima. Grande abraço, obrigado pela força.